Estás em Brasil ou em qualquer lugar do mundo e queres usar o número dos Estados Unidos? Nesse vídeo eu trago passo a passo uma maneira de você estar a usar o número dos Estados Unidos mesmo sem você ter um SIM card de lá mesmo. Então peço que fique nesse vídeo para você estar a ver a dica que eu estarei a ensinar para você e estar a usar um WhatsApp com o número dos Estados Unidos de América. Isso funciona muito para a gente que está aqui em Moçambique. Em exemplo, eu estou aqui em Moçambique e eu desejo também usar o WhatsApp com o número de fora. E eu sim hoje vim dizer que eu estou a ensinar para você como estar a usar o seu WhatsApp com o número dos Estados Unidos. E eu trago passo a passo e peço que não pule uma parte desse vídeo, porque todas as partes desse vídeo são muito importantes. E peço também que não pule o vídeo, porque todas as partes que eu estou a mostrar aqui irão te ajudar para ter e estar a criar o seu número dos Estados Unidos e usar, e até pode conversar e pode até criar com ele o seu WhatsApp. Então, sem mais delongas, peço para você que está a conhecer o canal através desse vídeo para se inscrever, ativar o sininho e não se esquecer de deixar o seu like nesse vídeo. E também para você que quer ganhar uma renda passiva com o aplicativo apenas usando o seu telemóvel e estando em casa, peço que já visite o nosso blog que está na nossa descrição para você estar a começar a fazer essa renda passiva e até pode estar aí a deixar o seu trabalho para você estar a ganhar muita mola só apenas estando em casa. Então, sem mais delongas, vamos lá no que interessa no nosso vídeo. Primeiramente, vocês vão estar a baixar essa aplicação 2N Lean. Eu não sei bem como pronunciar o nome dessa aplicação, mas sem mais delongas, eu vou estar a deixar o link dessa aplicação via nosso blog. Então é só vocês visitarem o nosso blog que o download vai ser direto, não há uma maneira de burla que vai te levar para cheio de anúncios. É só você estar a entrar no download e estar a baixar sem problema nenhum. Então a aplicação que a gente vai usar para estar a criar um número dos Estados Unidos, essa aplicação aqui, depois de ter baixado e depois de ter instalado, peço que não pule o vídeo, assista o vídeo até o final e veja o que eu estarei a fazer. Tá aqui, eu já baixei a aplicação, vou estar aqui a aguardar. Vamos estar aqui, ou vou estar aqui a mostrar para você como estará a fazer esse processo e estará a criar o seu número de Estados Unidos e estará a usar no seu próprio WhatsApp. Vamos estar a aguardar aqui, só um pouco, show. Aqui chegando aqui, como vocês estão a ver aqui nessa aba, está a dizer, coloca o número de código do país. Como Moçambique, vou estar a fazer é 258, é o nosso código de país. Mas para os Estados Unidos, é esse aqui o código, vou estar aqui a revelar para vocês 225. Depois de ter feito isso, está aqui embaixo, como vocês estão a ver, continuar. Clique em continuar e aguarde. Vamos estar a aguardar, que não custa, é uma coisa muito simples. Vou estar depois de você esperar, vai te levar nessa interface e estará aqui a sair esses números que todos pertencem a Estados Unidos de América. Como da sua preferência, escolha o número que você deseja. Eu vou estar aqui a escolher um número da minha preferência, como esse aqui. Depois de escolher esse número, é só clicar e aguardar. Vamos estar aqui a aguardar. E aqui, pessoal, está aqui o símbolo dos Estados Unidos, só para vos lembrar que isso sim funciona realmente. Pode estar a usar esse número aqui para você estar aí a usar no seu WhatsApp. Mas tem um problema aqui que eu vou trazer também uma dica para conseguir resolver isso. Para você estar a usar esse número, precisa pagar uma renda. Como assim? Você precisa pagar, como se diz, deves pagar esse número que você estará a comprar aqui com acho $9 e alguma coisa. 9,99 aí dólar. Então, como eu sei que muita gente não tem esse valor, tem a outra opção que eu trago aqui, que é uma dica muito boa para essa pessoa que não tem o dinheiro para estar a comprar esse número, para conseguir usar o número sempre que precisar. Então a opção, isso aqui onde está escrito aqui não está bem visível, mas controla aqui depois de continuar, aqui onde está escrito ignorar. Clique aqui onde está escrito ignorar. Ao ignorar, clique aqui em continue to skip. Significa saltar isso tudo porque você não tem dinheiro para poder usar o seu cartão de débito para estar a comprar esse número. Vai clicar em continuar skip. Vamos estar a aguardar, pessoal. E aqui, como vocês estão a ver, pessoal, o número já foi criado. É só estar a permitir essas permissões que o próprio aplicativo dá para vocês. Aqui está aqui, pessoal, está aqui o número. Vamos estar a ver para vocês verem realmente. Está aqui, estão os países. E aqui já em seguida pode estar a fazer uma chamada automaticamente com o número dos Estados Unidos. Para você estar a ver esse número, pessoal, como você estará a fazer para estar a ver o teu número que você acabou de criar agora mesmo. Vamos estar aqui a ver. Aqui, vamos clicar aqui em contato. Vamos estar aqui a clicar. Aqui é uma mensagem do próprio aplicativo, também uma mensagem que vocês estão a ver aqui. Pode estar a ler essa mensagem, vamos estar a guardar aí
para vocês verem que eles estão te agradecer por você estar a criar essa conta. É uma mensagem da própria equipa de Diogenes Clayton, eu não sei bem como pronunciar. Vamos estar a voltar aqui. Vamos estar a voltar para você estar a copiar esse número. É muito simples e fácil você estar ao WhatsApp. Quando você estar a usar, vamos clicar nesse lápis e clicar nesse lápis aí e você estará a ver o seu número automaticamente. Vamos estar a guardar, pessoal, vamos estar a guardar. Tá aqui, pessoal, tá aqui. Aqui é o número, é a tua tela de chamada e aqui tem aqui também alguns números que você estará a ver. Então aqui, vamos na outra situação que eu estou a mostrar passo a passo. Vamos clicar nessa bolinha e aqui, pessoal, como vocês vão ver, no saldo da tua conta tem 15 para eu estar a usar e estar a falar apenas com o meu pessoal. Tá aqui, pessoal, galera, vamos estar aqui a clicar aqui e a gente estará a ver bônus, não bônus. Há muita coisa que você estará a aproveitar aqui junto com o aplicativo. Tá aqui, pessoal, o número que você acabou de criar é esse aqui. Você pode estar a usar esse número para muita gente, pessoal. Então, pessoal, o vídeo hoje era esse. Se você gostou, peço que comenta depois de você ter abrido a tua conta dos Estados Unidos. Se você querer, é só clicar aqui em copy e estará a copiar o seu número automaticamente. Então, pessoal, até a próxima e não se esqueça de baixar o app via nosso blog que estará na nossa descrição. Depois disso, é só se inscrever e deixar a sua inscrição aberta. Até a próxima e fui!